Amém. A paz do Senhor mais uma vez, irmãos. Como eu disse o outro domingo anterior, né? Nós temos prata da casa. Então, hoje, a incumbência da palavra está com a nossa irmã Érica. E a palavra do Senhor, ela se renova. De repente, o que ela anotou, preparou, o que ela leu, você, eu já ouvi sobre essa mensagem, ou sobre esse texto. Mas a palavra do Senhor, ela é rema. Né, que nessa noite seja para a sua vida, né, um renovo, seja um bálsamo, seja de transpor. Nós cantamos aqui, nós temos valor para Deus, né? E o valor do Senhor para você é inestimável, foi preço de sangue, amém? Então vamos mais uma vez nos dispor diante da palavra de Deus. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, somos gratos a Ti, Deus, por essa maravilhosa oportunidade que temos de ter acesso a Ti, de podermos, Senhor, estar em Tua casa, em outros lugares, em outras partes, Senhor, tão limitados, tão proibidos, ó Deus, e nós temos essa liberdade, esse acesso, não só espiritual, Senhor, mas de estar com a Tua palavra, de ouvir da Tua palavra, de testemunhar a Tua palavra. E nessa noite, ó Deus, nós queremos mais uma vez apresentar as nossas vidas, Senhor, que todo pensamento contrário, ó Deus, caia por terra. Todo o nosso pensamento eu já sei, eu já conheço. Mas, Senhor, que a Tua palavra penetra, faça divisão, Senhor, e que a Tua filha, como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, que Tu possas dotá-la, capacitá-la, Senhor, em tudo aquilo que ela, do conhecimento, ó Deus, ela recebeu de Ti, possa revelar aos nossos corações. E no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado grandemente. E, Senhor, nós saiamos daqui transformados, desejosos, Senhor, de cumprir, de fazer aquilo que Tu desejas e que Tu nos exortas através da Tua palavra. Fala aos nossos corações. Deixamos a Tua filha, Senhor, e no nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te bendizemos. Amém. Podem se sentar. Saúde a igreja, né? Com a paz do Senhor. Muito daquilo que a pastora falou é o que eu pensei. Quando eu escolhi, né, esse texto, era algo que Deus já estava trabalhando no meu coração em relação ao texto. E pensei exatamente nisso, né? Que a gente possa ouvir a palavra do Senhor de maneira pessoal. Né? Talvez a gente já conheça a história, já conheça o que aconteceu, o início, o meio e fim da história, mas que você possa ouvir essa história e aplicar na sua vida os princípios, né, nela estabelecidos. Então, que não seja mais uma vez que você vai ouvir essa palavra, mas que seja de fato o momento que você vai ouvir e aplicar à sua vida aquelas verdades que estão na palavra do Senhor. Amém? Eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Quantos durante essa semana, né, semana passada, porque hoje está começando uma nova semana, quantos durante a semana passada deram algum conselho para alguém? Deram algum conselho? Levanta a mão. Quem tem filho, então, né, dá de 10 em 10 minutos. Quantos receberam algum conselho durante essa última semana? Levanta sua mão. Amém? Então, conselho é algo muito prático, né, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Quem de nós nunca deu um conselho ou quem de nós nunca recebeu um conselho? Certamente, todos nós já estivemos nessas duas posições, de dar e de receber um conselho. Porém, um conselho pode ser bom ou ruim, próprio ou impróprio para o momento. Pode ser baseado nas coisas do alto ou nas coisas terrenas, em nossa experiência pessoal ou na de outro, em nossa incredulidade ou em nossa fé. Amém? A palavra conselho significa opinião, ensino ou aviso quanto ao que cabe fazer. Né? É um parecer a respeito de alguma coisa. Existe um ditado popular, que eu quero ver se os irmãos conhecem, que diz assim, ó: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Será que isso é uma verdade?
né? Esse é um extremo. E tem um outro que é um outro extremo, que é quem não ouve conselho, ouve coitado. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, nesse ditado, a gente deve ouvir todos os conselhos, porque talvez se nós não ouvirmos, ouviremos coitado. Nesse outro extremo aqui, a gente não deve ouvir conselho nenhum, porque se fosse bom, estaria vendido, não dado. Amém? Então, temos dois opostos, e a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que é extremo, né? Com aquilo que não tem equilíbrio, e principalmente equilíbrio em relação à palavra do Senhor. Se pensarmos bem, na verdade, o problema não está em seguir um conselho, mas em segui-lo cegamente, não observando a sua origem, sua intenção, sua motivação, e se estão ou não de acordo com os padrões divinos. Pois nós somos humanos e falhos, e os nossos conselhos também são falíveis, caso não sigam uma orientação divina. Alguém, ainda que bem intencionado, pode dar um conselho ruim. A pessoa pode estar lá cheia da boa intenção, mas na hora de aconselhar o outro a respeito de alguma coisa, acaba dando um conselho que não era próprio. Assim como alguém bem intencionado pode receber um conselho achando que é um bom conselho e, na verdade, é um conselho ruim. Logo, ao dar ou receber um conselho, devemos buscar em Deus sabedoria para fazê-lo. Hoje, nós vamos falar acerca da história contada no livro de Ruth. Os irmãos podem abrir aí no Ruth 1. E observar essas verdades a respeito do conselho. E quanto às nossas decisões de seguir ou não um conselho, podem mudar a trajetória das nossas vidas. Amém? Então, abram aí nas suas Bíblias, no primeiro capítulo, o primeiro versículo do livro de Ruth, por favor. Está na versão NVI. Só para a gente contextualizar. O contexto geográfico do livro de Ruth se dá em Belém de Judá, depois em Moabe, para onde eles vão, né, e passam um determinado tempo, e depois volta para Belém e as suas circunvizinhanças. O contexto histórico. Os acontecimentos descritos no livro de Ruth datam do período dos juízes. Então, vai lá de cerca de 1375 a 1050 a.C. Período esse marcado pelo declínio espiritual e moral em Israel, após se estabelecerem na Terra Prometida e depois da morte de Josué. Comprovando, através dos registros contidos lá no livro de Juízes, os problemas que aconteciam em Israel quando o povo se esquecia da aliança com o Senhor e escolhia a idolatria e a devassidão. E a gente começa lendo, no versículo 1, diz assim, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Em 2 momentos do livro de Juízes, não em Ruth, mas lá no livro de Juízes, há a seguinte declaração. No capítulo 17, versículo 6, e no capítulo 21, versículo 25. Tem uma declaração que diz assim: naqueles dias, lá no tempo dos juízes, não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. E a partir desse panorama, a gente consegue entender o início do livro lá de Ruth. Quando o povo deixa de observar aquilo que é reto aos olhos do Senhor e começa a observar aquilo que é reto aos seus próprios olhos, o resultado é declínio espiritual, moral e social. Quando os padrões de Deus são relativizados, a ruína é iminente. Hoje, quando a gente olha de fora, né, a história do povo de Israel, a gente pode perceber, né, se a gente pegar o livro de Juízes, a gente vai ver que o povo se afastava de Deus, Deus levantava alguém para falar com o povo, aí o povo se arrependia e se voltava para Deus. Daqui a pouco acontecia tudo de novo. Eles começavam a ter as práticas dos povos que viviam ali junto, né, com eles, na circunvizinhança, desagradavam a Deus, Deus ia lá, levantava alguém para falar ao povo, o povo se arrependia e voltava para Deus. E ficava
né, nesses acontecimentos. E a gente percebe que, muitas vezes, né, apesar de hoje nós termos o exemplo, olhando lá o povo de Israel e conseguir perceber isso, né, muitas vezes nós nos comportamos assim, né, nos comportamos de uma maneira que agrada a Deus, daqui a pouco a gente desagrada a Deus, e Deus vai lá, levanta alguém, fala conosco, né, nos alerta do perigo, e a gente se volta para Deus. E esse era o contexto que o povo se encontrava, e como consequência disso havia fome. Havia uma necessidade básica que, pela situação, era impossível de ser atendida, a necessidade de comida, de alimento. E, por esse motivo, essa família teve que sair da sua terra, dos seus parentes, e foram viver por algum tempo nas terras de Moabe. O texto diz que eles foram viver por algum tempo. Percebam que era um plano de um prazo, né? Eles não sabiam por quanto tempo, mas era por algum tempo. A terra de Moabe não era o destino final. Muitas vezes, diante das situações de escassez que nós vivemos, sejam elas criadas por nossas escolhas ou não, precisamos agir, sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes não resta outra opção a não ser essa. Sair da nossa zona de conforto pode ser custoso para nós, mas precisamos estar sob orientação divina. Caso contrário, as nossas escolhas podem nos levar a outros problemas. Muitos personagens bíblicos viveram isso. Tiveram que sair, que deixar sua família, sua terra, seguindo a orientação daquele que conhecia o passado, o presente e o futuro, garantindo assim que seria a melhor decisão. Percebam que eles saíram de Belém. Belém significa, a palavra Belém, né? Antes era chamada de Efrata, e Belém em hebraico significa casa do pão. No entanto, apesar do nome, né, ser casa do pão, não havia pão. Moabe, que é o local para onde eles foram, em hebraico quer dizer do seu pai. Era um povo a leste do Mar Morto, na região montanhosa, e era muito comum eles estarem em guerra com Israel. Então, pensa, eles saíram lá da terra deles, que estava ruim, e foram para um lugar onde haviam pessoas que frequentemente guerreavam com eles. Mas foi uma decisão, né, tomada. O texto não nos fala, né, se Elimeleque, que era o responsável pela família, o pai da família, né, se ele orou, se ele pediu direção a Deus, se ele agiu por impulsividade devido à situação que estava ali de caos. Imagina, se não tinha comida, não tinha muita coisa, né? Se não tinha o básico, não tinha muita coisa. A gente não sabe, e a gente não tem como saber. O que a gente sabe é que, durante a situação de escassez, Elimeleque pegou a sua família e foi para Moabe. Mas os comentários bíblicos, né, dos estudiosos sempre falam a respeito da família de Elimeleque, de Noemi, como sendo piedosos e tementes a Deus. E a gente vai ver, né, algumas posturas que foram tomadas e que realmente mostram que era alguém que temia, que conhecia o Senhor, pelas práticas, né, por aquilo que conhecia da lei, enfim. O versículo 2 diz assim, acompanhem aí. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Naquela época, né, era muito comum que os nomes que eram escolhidos para as crianças tivessem a ver com alguma situação que estavam vivendo ali. As circunstâncias em que aquela criança nasceu, ou a expectativa que se tinha em relação àquela criança. Então, os nomes tinham muitos significados. E eu fui procurar quais eram os significados desses nomes, né? Elimeleque significa meu Deus é rei ou o Senhor é rei. Noemi, feliz, doce, agradável. Malom, já Malom significa doença ou doente. E Quilion, fraqueza. Então, pensando no contexto em que eles viviam, provavelmente os nomes dos filhos tinham a ver com aquela situação que eles estavam vivendo ali, né? Havendo falta de comida, havendo escassez, né? A situação não era das melhores. O versículo 3 diz assim, a situação já não era boa, né? Eles já tinham que ter saído, eles já tinham que abandonar sua terra, seus parentes, suas propriedades e ir para um outro local. Mas aí no versículo 3 diz assim, morreu Elimeleque,
marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Não sabemos também quanto tempo se deu até a morte de Elimeleque, mas certamente a situação de Noemi, que já não era fácil, piorou, porque agora, além dela estar distante da casa dela, numa terra desconhecida, com um povo que não era o seu, ela ainda tinha se tornado viúva. A situação dela não melhorou nesse período. A Bíblia não diz quanto tempo levou até que Elimeleque falecesse, mas continua contando o que aconteceu. Ficou sozinha com seus 2 filhos. E aí diz assim, no versículo 4, eles se casaram com mulheres moabitas, os filhos, né? Uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Aqui a gente já tem um parâmetro de tempo. Então, até que eles se casassem, eles já estavam ali por cerca de 10 anos. Os filhos de Noemi casaram-se com mulheres moabitas, né? Não era tradicional, né, que eles assim o fizessem, né, casassem com mulheres de outros povos. Mas eles estavam convivendo ali há 10 anos dentro daquele ambiente, então eles escolheram mulheres moabitas e casaram com elas. Só que lá no versículo, o significado dos nomes, de Orfa eu achei alguns significados diferentes, né? Mas eu peguei um aqui que dizia assim, pode significar teimosa. E Ruth, amiga e companheira. Então, de Orfa fica aí um pouco dúbio o significado, mas de Ruth está lá, em todos os lugares. Amiga e companheira. O versículo 5 diz assim, ó, terminando o versículo 4, né, que diz que eles, depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então, nesse espaço aí de 10 anos, ela perdeu o marido, depois ela perdeu, os filhos se casaram, e depois, em seguida, ela perdeu os 2 filhos. E aí, o que era uma viúva, agora ficaram 3 viúvas, né? E naquela época, as mulheres tinham muito menos autonomia, né, em muitas coisas. E era sempre o homem, então, se o marido morreu, o filho ficava responsável, né, por aquela família. Nunca seria a mulher a ficar. Só que nessa situação ficaram 3 viúvas. Noemi experimentou grande adversidade. E isso não significava que ela tinha pecado ou que Deus a havia abandonado. Pelo contrário, Deus continuava cuidando dela, apesar dela não perceber isso. Muitas vezes passamos por situações seguidas, né, que nos fazem perder o ânimo, o fôlego, e parece que não iremos sobreviver, tamanha a tempestade. Mas, como ouvimos recentemente, a tempestade passa. Enquanto ela não passa, precisamos manter os nossos olhos fixos naquele que está conosco na tempestade. Amém? Eu esqueci de falar o título da lição, agora que eu percebi. Ouça apenas os bons conselhos. Amém? Ouça apenas os bons conselhos. Vamos continuar. Versículo 6 diz assim, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Nesse momento, vemos que quando o povo se humilhava, orava e se voltava para o Senhor, Deus se voltava para o povo e ouvia o seu clamor. E nessa época lá dos juízes, levantava homens para conduzir e libertar os israelitas da opressão das nações vizinhas e providenciava o que lhes era necessário. Algumas versões nesse versículo dizem que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. E nessa versão, né, nós percebemos o quanto colhemos de acordo com aquilo que plantamos. Deus abençoou a colheita, em algumas versões. Quando somos bem-aventurados no nosso plantio, Deus abençoa a nossa colheita.
colheremos sempre na natureza e na proporção do que plantamos. Então, se a gente não está satisfeito com aquilo que a gente tem colhido, a gente tem que olhar o que a gente está plantando. Se a gente não está satisfeito com a proporção que a gente tem colhido, a gente precisa analisar aquilo que a gente está plantando. Porque o Senhor vai dar o resultado, mas Ele dá o resultado de acordo com o nosso plantio. E Ele é o que dá a semente. Então, a gente não pode nem alegar, Senhor, eu não plantei porque eu não tinha semente. O Senhor dá a semente. Amém? Lá, continuando aí no versículo 6, diz assim, e Noemi soube que o Senhor estava fazendo, né, com o seu povo e decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Percebam que Noemi decidiu e o texto não diz que as noras se opuseram a voltar. Pense bem, né, elas não conheciam o povo, elas, né, eram dali de Moabe, estavam ali em Moabe, Noemi que veio de fora. Mas a Bíblia diz que Noemi decidiu e que elas foram. Não diz que elas reclamaram, que elas mandaram Noemi pensar bem. Não, diz que elas foram. Versículo 7. Assim ela, com suas 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, Moabe, né? Enquanto voltava para a terra de Judá, aí tem uma vírgula aí. Ou seja, alguma coisa aconteceu na mente de Noemi nesse espaço de tempo, pois o que havia decidido algum tempo antes não se manteve no caminho de volta para sua terra. Ela decidiu em Moabe que ela voltaria com as 2 noras. Ok, ninguém disse que não iria. No caminho, Noemi pensou e voltou atrás na sua decisão. Irmãos, quantos de nós somos despertados a fazer algo, recebemos um ministério, um chamado, decidimos diante de Deus por alguma coisa e no caminho mudamos de ideia. Muitos motivos nós apresentamos a Deus para justificar a nossa mudança de planos. Nossos medos, nossas falhas, nossas escolhas atuais, nossa falta de fé, o que o outro fez, o nosso coração enganoso e até a nossa boa intenção pode fazer com que deixemos o plano original, abençoado por Deus, e sigamos as nossas próprias escolhas. Como um exemplo, eu posso citar um ministério dado por Deus, o exercício de um dom, um emprego, um casamento, um filho, decisões que tomamos diante de Deus e que precisamos manter no caminho, pois Deus não muda, ainda que as situações se mostrem adversas. No versículo 8, a gente consegue entender por que Noemi, né, voltou atrás. Ela diz assim, Noemi disse às 2 noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Noemi aconselha suas noras a voltarem para Moabe, para a casa das suas mães, e reconhece a lealdade delas não só com ela, mas também com os seus falecidos maridos. Noemi demonstra um amor altruísta. Noemi tinha boa intenção, porque ela sabia, né, a vivência ali, como era difícil, né, estar sozinha, então ela desejava que elas também não ficassem naquela situação. Ainda que, porque pensa, é melhor ficar ali as 3 do que ficar uma sozinha, né? Então, Noemi poderia ter pensado, não, vai todo mundo comigo que eu não quero ficar sozinha, não, chega, vai todo mundo comigo. Mas ela não, pensou nas noras, né, como uma possibilidade delas voltarem para a terra delas e conseguirem uma família, um marido, enfim. E no versículo seguinte, ela até fala isso. No versículo 9, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então, deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. Apesar de Noemi ser uma boa pessoa, temente a Deus, esse conselho tinha mais a ver com os seus medos em trazer ainda maior dano às suas noras do que uma direção divina. Vocês se lembram do que a gente falou no início a respeito de conselhos? Tudo se aplica aqui. Será que esse era o melhor conselho que Noemi poderia dar às suas noras? Qual é a nossa posição no caminho? Qual é a minha posição? Qual é a sua posição no caminho? Seguimos o plano original
ou nos desviamos dele? Mantemos a nossa mente no autor e consumador da nossa fé, ou nos distraímos com os obstáculos? Noemi sabia que não era fácil ser viúva e, por isso, desejava que o Senhor permitisse que as noras se casassem novamente, despedindo-se delas com um beijo, que mostra o carinho que havia entre elas. E elas começaram a chorar, pois o tempo que conviveram com Noemi foi suficiente para que sentissem pesar ao pensar em se separarem e deixarem Noemi retornar sozinha para a sua terra. Não, voltaremos com você para junto do seu povo. De imediato elas recusaram voltar para Moabe, afirmando que iriam junto com Noemi. No versículo 11, Noemi insiste. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi coloca os motivos pelos quais, racionalmente, suas noras deveriam voltar para Moabe. Ela já não teria mais nada a oferecer para elas. E mostra a falta de esperança e a amargura que estava em seu coração. Pois ela entende que a mão do Senhor estava contra ela. Diante de toda a adversidade que ela tinha vivido, né, que não era pouca, Noemi estava certa. Ela não tinha mais nada a oferecer. Porém, ela esqueceu de contar com aquilo que Deus poderia fazer a elas, assim como havia feito ao povo lá em Belém. Então, ela recebeu a notícia de que alguma coisa o Senhor tinha feito lá, mas ela não acreditava que alguma coisa o Senhor poderia fazer na vida dela e das duas noras. A dificuldade de Noemi é entender que o Senhor era com ela, apesar das adversidades, que não foram poucas. Muitas vezes é a nossa dificuldade diante das situações até menores do que as de Noemi. Nosso desejo sincero é que gostaríamos de, diante das adversidades que vivemos, nos comportar como Jó. Amém? Quem gostaria de, durante uma adversidade, se comportar como Jó? Eu gostaria. Mas, muitas vezes, a gente acaba se comportando como Noemi. Né? Numa linguagem aí, atual, é expectativa versus realidade. A gente queria muito se comportar como Jó, que não blasfemou, que não reclamou, que, apesar de ter perdido, né, tudo, só não perdeu a esposa, mas o restante todo ele perdeu, os filhos, propriedade, os gados, tudo. A casa, perdeu tudo, mas ele se manteve íntegro ali na presença do Senhor. Noemi já atribuiu a Deus o seu mal. Ela não conseguia entender aquilo que ela estava vivendo e atribuía ao Senhor como se o Senhor tivesse contra ela. Versículo antes, Noemi entendia que os sofrimentos eram prova de que Deus se opunha contra ela e de que ela não gozava do favor de Deus. No entanto, o fato de passarmos por adversidades e privações nem sempre resultam do desagrado de Deus contra nós, ou da desaprovação, ou de consequências de algum pecado. É necessário sabermos que, mesmo fazendo a vontade de Deus, viveremos situações adversas. O próprio Cristo nos alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, a parte B do versículo. E aí a gente continua lá no versículo 14. O versículo 14 diz assim: elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo e se despediu de sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Diante do conselho de alguém, cabe a nós decidirmos:
Orfa decidiu retornar para sua família e despediu-se de Noemi, mas Ruth decidiu ficar com Noemi. Irmãos, se imaginem nessa situação, onde um conselho foi dado a você e para outra pessoa que estava na mesma situação que você. E vocês decidem coisas diferentes. Imagine Ruth decidindo ficar e vendo Orfa voltando para sua casa. De imediato, percebemos que o amor que Ruth tinha por Noemi era grande o suficiente para sacrificar-se em favor dela. Assim como Noemi, Ruth também demonstrou um amor altruísta. Versículo 15. Então Noemi a aconselhou. Aí Noemi fala de novo. Noemi era insistente, né? Falou uma vez, falou duas, acho que é a terceira vez que ela está falando. Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Agora, Noemi insiste em aconselhar Ruth a seguir o exemplo de Orfa. E pior, orientando ela a voltar não só para o seu povo, mas para o seu Deus, com letra minúscula. Ruth não fazia parte do povo de Israel. Pela lei, ela não partilharia das promessas de Deus dadas a Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Versículo 17. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ruth estava decidida a ir com Noemi. Certamente, a vida e o exemplo, de Noemi durante o período de convivência em Moabe levaram Ruth à fé no Deus de Israel, que outrora não era o seu Deus, mas que agora, espontaneamente, Ruth declara que será o seu Deus. Ruth havia sido influenciada ao Deus de Israel a ponto de deixar não só o seu povo, mas também os seus deuses. Agora fica claro que não só o amor por Noemi mas também a fé no Deus de Israel motivou a decisão de Ruth de não seguir o conselho de Noemi. Ruth amava sua sogra, mas decidiu, nesse momento, não ouvir o seu conselho. Amém? Ruth era uma pessoa que amava Noemi, mas nesse momento ela decidiu não seguir o conselho de Noemi, que era que ela voltasse para a sua terra e para os seus deuses. Irmãos, eu queria que vocês pensassem o seguinte, que a gente pensasse no seguinte, depois, até aqui, até dentro desse contexto. O quanto a nossa vida tem influenciado outras pessoas ao Senhor. O quanto as suas escolhas têm influenciado as pessoas que estão ali ao redor, lhe observando, têm olhado para o Senhor pelas suas escolhas ou não? A sua vida tem influenciado pessoas ao Senhor? As suas escolhas? E o quanto os nossos conselhos levam outras pessoas a Cristo? O quanto os conselhos que nós seguimos nos aproximam de Cristo? Então, a gente tem que observar não só o conselho que a gente dá, se a gente está dando esse conselho e levando o outro para mais perto de Cristo, como também a gente precisa observar o conselho que nós temos ouvido. Se esse conselho que nós temos ouvido tem nos aproximado de Cristo, amém? Se esse conselho que nós temos ouvido tem nos afastado de Cristo, nós precisamos rever. Porque aquilo que nos afasta de Cristo não vem de Deus, pode ter certeza. Então, pode ser o seu melhor amigo, pode ser a sua mãe aqui, No contexto, Ruth, Noemi fica como um papel de mãe, A mais velha. Pode ser a sua mãe, pode ser o seu pai, pode ser quem for, mas se o conselho que está sendo dado te afasta de Deus, não deve ser um conselho a ser seguido. Amém? Versículo 18 diz assim: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Irmãos, a nossa boca precisa ser um instrumento de Deus no caminho. Precisamos
entender que a nossa boca precisa abençoar. Senão, é melhor ficar quieta. Se Noemi tivesse ficado quieta um pouquinho antes, né? Mas ali ela percebeu que não adiantava mais aconselhar, falar para Ruth voltar, que Ruth estava decidida. E aí ela se calou. Noemi, apesar do seu amor altruísta e sua boa intenção, porque ela não estava com má intenção, ela estava pensando na vida das noras, né, na possibilidade de vida das noras, já que ela não teria nada a oferecer mais. Mas ela não contou com o que Deus poderia fazer. Ela não sabia o futuro, mas Deus sabia e tinha planos que incluía Ruth nesse futuro. Versículo 19 diz assim, Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Nessa época, a comunicação não era muito fácil. Hoje acontece alguma coisa, um segundo depois, está em todas as redes sociais, está em todos os lugares, a gente consegue ter uma facilidade muito grande. Aqui a comunicação não era tão fácil, então a gente não tem como saber se eles já sabiam da situação de Noemi. Mas, a princípio, como Noemi estava chegando, ela e mais uma, elas ficaram em dúvida. Será que é Noemi? É Noemi que está vindo? As pessoas que a conheciam. Versículo 20 diz assim, mas ela respondeu, Noemi respondeu para as mulheres, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. O nome de Noemi, Noemi tinha saído com uma expressão, feliz, doce, mas quando ela retornou, ela pediu para ser chamada de Mara, amargurada, que significa aflita, angustiada, atormentada, desgostosa. Muitas vezes permitimos que as situações mudem o nosso estado de espírito. Nos tornamos pessoas amarguradas, murmuradoras, que se distanciam de Deus, que atribuem a Deus o mal vivido e não nos permitimos ser transformados por Deus, a fim de sermos aperfeiçoados por eles nos momentos de dor. Versículo 21. De mãos cheias, olha o que ela falou, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Diante das sucessivas perdas, que Noemi tinha vivido, ela se sentia desgraçada, ou seja, sem a graça, de Deus. Ela entendia que o Senhor a tinha trazido de volta, só que de mãos vazias, sem o seu marido e sem os seus filhos. Em outra versão, esse texto diz assim, termina assim, se o Deus Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição. Noemi não entendia o que viveu e sofria com toda a perda vivida, dizendo que Deus estava contra ela. E, novamente, voltamos lá no exemplo de Jó, o que é o exemplo que nós queremos praticar nas nossas vidas, mas muitas vezes nos comportamos, mais uma vez, como Noemi. Que essa não seja uma sentença, mas que seja um alerta. Se a gente tem se comportado como Noemi diante das situações adversas que nós vivemos, precisamos rever. Precisamos pedir perdão a Deus, precisamos pedir que Deus restaure a alegria nos nossos corações. Amém? Diz assim, o versículo... Espera que eu me perdi. Versículo 22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Diante de tanta adversidade, Noemi voltou assim, como o texto descreve. Mas graças a Deus que Ruth decidiu não ouvir os conselhos de Noemi e voltou com ela. O capítulo 2 de Ruth começa assim, Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque. Obrigada, amor. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Boaz significa forte ou fortaleza.
Versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Ruth decidiu, né? Ruth decidiu colher espigas a fim de prover para si e para sua sogra. Só para a gente entender o contexto, na lei de Moisés, Deus havia ordenado ao povo de Israel que permitisse que os pobres, estrangeiros e necessitados recolhessem os grãos deixados no campo, depois da colheita. Então, pensa, eles recolhiam a colheita, caía um grão aqui, caía uma coisa ali, e Deus ordenou para que eles não recolhessem esses, para que eles levassem, e esses ficariam para os pobres, para os necessitados, para os estrangeiros, para que eles tivessem também subsistência. E foi isso que Ruth foi fazer. Ela foi colher, né, do que sobrava ali, do que enquanto as pessoas colhiam, o que caía, ela ia lá para poder colher. Está lá no livro de Levítico 19, 9 e 10 e Levítico 23, 22, essa questão da colheita, a ordenança de Deus em relação à colheita. E aí os versículos 3, 4, 5, 6 e 7 conta que Ruth, né, foi recolher as espigas atrás dos ceifeiros e, por acaso, entrou justamente na plantação que pertencia a Boaz, que era lá o parente lá de Elimeleque. E, naquele momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros e perguntou a respeito de Ruth, quem era aquela pessoa. E o capataz respondeu, lhe explicou que era Ruth, né, a moabita, que tinha vindo com Noemi, e disse que ela estava trabalhando desde cedo. Versículo 8. Disse então Boaz a Ruth: ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Versículo 9. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. A saudação de Boaz e o cuidado que ele teve com Ruth e com Noemi, né, por saber da história, demonstraram que ele era alguém temente a Deus. Versículo 10 diz assim: ela se inclinou e, prostrada, o rosto em terra, exclamou: por que achei graça a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth não entendeu o favor de Boaz, por ela ser uma estrangeira. E ela nem sabia quem era Boaz, né? Mas Boaz disse que sabia o que ela havia feito pela sua sogra e desejou que o Senhor a retribuísse pelos seus feitos, visto que ela havia vindo buscar refúgio em suas asas. Diante de situações de escassez, onde nós temos buscado refúgio? A Bíblia é cheia de promessas que nos fazem lembrar que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que nele encontramos descanso. Ruth entendeu isso e buscou refúgio no Deus de Israel. No momento onde o povo de Israel vivia em apostasia, lembra que a gente falou lá do período dos juízes? Deus não negava refúgio àqueles que buscassem a Ele com sinceridade e fé. Amém? Os versículos do 13 ao 18 mostram Boaz agindo com graça, né, para com Ruth, dando ordem aos servos para que não se preocupassem se ela pegasse espigas que não eram as caídas. Inclusive deu ordem para que deixasse cair, deixa cair, para ela poder pegar mais. Boaz agiu com com intenção de abençoar, né, Ruth e, consequentemente, Noemi. Ela comeu, né, na hora do almoço, ela comeu, ficou satisfeita, sobrou, levou para sua sogra não só a comida,
como também aquilo que ela tinha recolhido durante o dia todo, depois de tirar, né, lá debulhar os grãos. Versículo 19 diz assim, ó, Ruth voltou para casa, né, e diz assim, Noemi falando, onde você colheu hoje? A sogra lhe perguntou. Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei é Boaz. Versículo 20. E Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, é um dos nossos resgatadores. Noemi, nesse momento, começa a perceber que o Senhor não a havia abandonado e que ele continuava sendo leal e bondoso. Ela reconhece na bondade de Boaz a mão do Senhor em seu favor. Só para a gente também entender o contexto, né, essa parte que ela fala em relação, ele é um dos nossos resgatadores. Boaz era o seu resgatador ou remidor, pois, por ser um dos parentes próximos, né, de Noemi e de Ruth, segundo a lei de Moisés, tinha o dever de prover as necessidades dela. Está lá em Levítico 25, do 25 ao 28, 47 ao 49, e Deuteronômio 25, do 5 ao 10. Vamos passar lá para o versículo... do versículo 21 ao 23, a gente não vai ler, mas mostra que Noemi novamente aconselha Ruth. Mas dessa vez, Ruth segue o conselho de Noemi. Porque Boaz tinha falado, olha, você pode colher aqui na minha lavoura, não precisa procurar outro lugar, não. Fica por aqui. E Ruth contou isso a Noemi. Noemi falou, olha, minha filha, não saia daí. Fique nessa lavoura, fique na lavoura de Boaz. E Ruth ouve a decisão de Noemi e começa a trabalhar ali com as servas, né, de Boaz. Mas ela continua morando com Noemi. A decisão que Ruth tomou lá no caminho, de que ela afirmou que o seu Deus era o meu Deus, onde você for eu vou, onde você morrer eu vou morrer também, ela manteve. Ela continuava com Noemi e auxiliando Noemi. Noemi já era uma senhora e ela provia, né, alimento não só para ela, mas também para Noemi. A gente pula lá para o capítulo 3, e mais uma vez, né, Noemi dá um conselho a Ruth. Diz assim, certo dia Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, aquele cujas servas você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite, ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você até que você tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então, vá, descubra os seus pés, deite dele e deite-se. E ele dirá o que fazer. Respondeu Ruth, farei tudo o que você está me dizendo. Então, ela desceu para a eira e fez tudo o que sua sogra lhe havia recomendado. A gente precisa ler, né, esse texto, deve ser observado à luz dos costumes da época, né? Boaz estava na eira para proteger a sua colheita. E Ruth, com essa atitude, mostrou para Boaz o desejo dela de que ele fosse o seu remidor, por ser o seu parente mais próximo. A gente pula lá para o versículo 9. Boaz acorda, né, e diz, quem é você? Perguntou ele. Sou sua serva, Ruth, disse ela. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. Boaz lhe respondeu, o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo, farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos.
Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até amanhã. Como Boaz era um homem justo, né? Quando Ruth aborda ele em relação a essa questão dele ser o remidor, ele se recorda que tem alguém que é um parente mais próximo. Então, se existe esse alguém que é parente mais próximo, ele tem o direito de ser o resgatador, a não ser que ele desista desse direito. E aí, Boaz poderia assumir esse papel. E aí é contado lá no capítulo 4, já de Ruth, no último capítulo. Boaz vai, né, procura essa pessoa, faz todos os trâmites lá legais da época, procura o parente mais próximo, explica a ele a situação. A princípio, ele se interessa, mas aí quando ele descobre que ele também vai ter que casar com Ruth, e a descendência, né, o primeiro filho, ficaria no nome de Elimeleque, ele recusa e diz que não vai querer. Está lá no versículo 6. Capítulo 4, versículo 6, diz assim: diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgata a você mesmo, eu não poderei fazê-lo. E aí eles seguem lá um ritual de tirar a sandália, que era da época, é como se eles estivessem firmando um contrato. E a partir daí, Boaz tem o direito de ser o resgatador de Ruth, né? Porque o outro, que seria o primeiro, desistiu, não quis. Boaz é um tipo de Cristo no Antigo Testamento, visto que Jesus também nos redimiu de duas maneiras. Nos comprou com seu sangue, impedindo que pereçamos no pecado, e ele nos incluiu como redimidos na sua herança eterna. Amém? Versículo 13 diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. A sua vitória deve ser motivo para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Assim como Deus transformou a situação de Noemi e lhe trouxe alegria novamente, Ele deseja fazer isso conosco, nos dando a verdadeira alegria, aquela que independe das situações. Deus nunca nos deixará sem um resgatador, pois Ele já enviou Jesus Cristo, que nos redimiu dos nossos pecados e nos garante a vida eterna. Então, se hoje você está se sentindo como Noemi, entenda que o seu resgatador já foi enviado. Basta só você o receber como Senhor e Salvador da sua vida. Assim como Ruth ir em direção ao seu resgatador, você também pode fazer isso hoje. E você, que já foi resgatado, continue debaixo das asas do Senhor, lugar de abrigo. Amém? Versículo 15. O menino lhe dará nova vida. As mulheres, né, falando para Noemi: o menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem filho, e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Jessé, que foi o pai de Davi. Deus honrou a decisão de Ruth e a sua lealdade, permitindo que, mesmo sendo estrangeira, se tornasse parte da família terrena pela qual Jesus Cristo viria ao mundo. Amém? Ouça apenas os bons conselhos. Amém? Você já imaginou se Ruth tivesse ouvido o primeiro conselho de Noemi e tivesse voltado para a sua terra e para os seus deuses? Mas você também imagina se Ruth, ressabiada pelo primeiro conselho de Noemi, decidisse não ouvir mais conselho nenhum de Noemi? Imaginem. Primeiro, se ela tivesse desistido, né, de ir com Noemi e tivesse seguido o conselho de Noemi. Ela não teria vivido tudo isso aqui. Mas também, se ela tivesse ido com Noemi, tivesse pensado: não, Noemi
não aconselha bem, não. Vou seguir nada do que ela disser. Também não teria tido o resultado que ela teve. Então, a questão não era quem estava falando, era o que estava sendo dito, era o que estava sendo aconselhado. Precisamos pedir ao Senhor que nos ajude no caminho chamado vida, para que tenhamos a prudência de ouvir a voz do Senhor. Sabermos discernir na multidão de conselhos aquele que está de acordo com a vontade do Senhor. E sabedoria para darmos conselhos, para que sejamos instrumentos hábeis na mão do Senhor. Vamos pedir que o Senhor, que diante das adversidades da vida, que mantenhamos a nossa fé, não esmoreçamos diante das dificuldades. Se você se encontra desamparado, saiba que o Senhor é o seu abrigo. O que nos cabe é nos mantermos sob a vontade de Deus e o resto Ele fará. E para terminar, eu queria fazer uma outra pergunta. Quais conselhos você tem seguido? A palavra de Deus deve ser lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Não aceite como verdade nada que vá contra os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Em Isaías 9:6 diz que um dos nomes pelos quais Jesus seria chamado era Conselheiro. Dele emana toda sabedoria. Amém? Eu convido os irmãos a ficarem de pé. O grupo de louvor. Eu queria convidar também a irmã Rejane. Me ajuda só para eu lembrar o hino. Foi o hino que a gente cantou. Ele vem para te salvar. Amém? Se, o Senhor falou ao seu coração, se você entendeu, que você precisa fazer boas escolhas e quer pedir a direção de Deus para que essas escolhas sejam assertivas, sejam não só da sua vontade. Todos os dias nós tomamos decisões. Todos os dias nós fazemos escolhas. E o que nos cabe é pedir a Deus que direcione essas escolhas. Seja para escolhas grandes, quando a gente pensa, vou fazer uma faculdade, vou me casar, vou ter filhos, enfim, como nas escolhas pequenas do dia a dia. Tanto quanto ao ir, quanto ao não ir. Quanto ao falar e ao não falar. Peça a direção ao Senhor para que Ele, nos guie nas decisões, aquelas que vão fazer com que o nome dele seja conhecido, aquelas que vão agradá-lo e vão fazer com que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Amém? Se você ouviu a mensagem, se você tem o desejo, que a gente ore junto, eu convido vocês a virem à frente e a gente vai louvar. Amém? Para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar.
teu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Tudo cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade. Numa torre na tristeza. Fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, muito obrigada, Senhor, por saber que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Senhor. E em Ti, Senhor, queremos descansar. E em Ti, Senhor, nós confiamos. Muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, nos faz, Senhor, olhar para Ti em todo o tempo. Diante de Ti, Senhor, nos colocamos, Senhor, neste momento, Senhor, com intenção sincera, Senhor, de no caminho permanecermos em Ti. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti em todo o tempo, a não mudar de opinião, Senhor, e nos manter firmes diante de Ti. Os Teus filhos, Senhor, que vêm à frente, Senhor, diante de tantas situações, Senhor, há conselhos, Senhor, que são dados, há conselhos, Senhor, que não deveriam ser dados, mas que eles possam ter bons ouvidos, Senhor, para ouvir conselhos que vêm de Ti. Que Tu possas, Senhor, fazê-los deles, Senhor, bons conselheiros. Que eles possam, Senhor, ter pessoas que deem bons conselhos, para que possamos ver, Senhor, a Tua mão, Senhor, se movendo, Senhor, como Tu mesmo prometes, Senhor, a favor daqueles que esperam em Ti. Nós esperamos em Ti, Senhor, e confiamos, Senhor, que Tu tens a nos mostrar todos os dias na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra hoje foi lida, Senhor, no Salmo 46, e diz que nós devemos nos aquietar e saber que Tu és Deus. Tu tens providenciado, Senhor, todas as coisas para os que esperam em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. Colocamos diante de Ti todas as situações dos Teus filhos que vêm à frente e têm orado e têm Te clamado. Tu conheces, Senhor, os corações também dos que não vieram, Senhor. Tu sabe todas as nossas necessidades. E nós colocamos diante de Ti, Senhor, tudo que temos clamado, tudo, Senhor, que temos Te pedido, tudo, Senhor, que desejamos de Ti, Senhor. Que Tu possa, Senhor, fazer essa igreja crescer, Senhor, para cumprir o Teu propósito nesse lugar, na geração, Senhor, que estamos. Que Tu possa, Senhor, fazer de nós, Senhor, bons conselheiros, boas pessoas que querem, Senhor, mostrar ao outro, Senhor, o caminho da verdade, a vida que é Tu, Senhor. Não nos deixe, Senhor, achar que somos melhores, mas queremos, Senhor, que a graça que nos alcançou, Senhor, não pare em nós, mas passe por nós. Nos ajuda, Senhor, a ter esse coração.
O coração, Senhor, que quer, Senhor, te servir, Senhor, e te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigada, Senhor, porque Tu já mandou para as nossas vidas o resgatador. Muito obrigada, Senhor, porque Tu não nos deixou órfãos. Muito obrigada, Senhor, pela graça que nos alcançou. Muito obrigada por ter sido escolhidos por Ti, Senhor, e por Tu não ter desistido de nós. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Filho, Senhor, enviado a nosso favor para morrer a nossa morte, Senhor, para que possamos viver, Senhor, a vida. Muito obrigada, Senhor, por tudo que Tu já fizeste até aqui. E te clamamos, Senhor, porque sabemos que Tu irás, Senhor, conosco até o fim. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus é a oração que eu deixo diante de Ti. Amém. Amém.